Bom, gente, boa noite. O nosso tema de hoje, né, é enfrentando tentações. Ou seja, enfrentando a nós mesmos, né? Então, a gente buscou várias imagens na internet para ver qual que refletia mais, né, quando a gente passa a enfrentar as tentações. E a gente achou essa imagem extremamente simbólica. Por quê? Porque essa imagem destaca, né, a pessoa que está aqui escalando essa montanha nas unhas, né? Mão a mão, passo a passo, né? Mostrando que enfrentar tentações, obstáculos, só depende de uma pessoa no universo, nós. Que nós temos livre-arbítrio. Deus nos dá liberdade de escolhas. Então, esse personagem aqui que está escalando a montanha, ele tem um objetivo maior, que é chegar no topo. Olha o sol aqui, olha. Mas está na mão dele parar ou recuar. Então, ele se deixar ser tentado pela vontade, por exemplo, de parar aqui nesse estágio que ele se encontra e olhar em volta. Nossa, que bonito o morro do outro lado. Nossa, que bonita a paisagem aqui. Ou também enfrentar a tentação do cansaço e desistir. Ah, eu estou cansada, eu estou exaurida, eu vou ficar doente, eu vou desistir, eu vou voltar, né? Mas mostrando sempre que todas essas tomadas de decisões em relação a tentações está diretamente nas nossas mãozinhas. Como a gente costuma dizer, gente, não adianta terceirizar. Não adianta terceirizar, né? Se, por exemplo, você está tentando vencer a tentação da comida, do alimento, mas você não conhece a minha mãe, que vocês são. Quando eu acho que eu vou, ela faz aquele bolo que eu adoro, nem vou falar muito em bolo, porque é adorável, né, gente? Né? Mas faz aquela comida consciência, porque você não mora na minha casa, né? Não, a gente não pode terceirizar. É um direito da pessoa continuar fazendo a comida que ela gostosa que ela faz, vamos aplaudi-la, né? Mas é um dever nosso nos conscientizarmos. Eu caio na tentação do bolo ou eu não caio na tentação do bolo? Então, está totalmente nas nossas mãos. Mas você não convive com as minhas amigas. Elas gastam o salário todinho no fim do mês, estão endividadas até caíram na tentação da compra compulsiva. É porque você não faz parte do meu grupo de amigas. Não adianta terceirizar, gente. Sinto muito, não dá para terceirizar, né? E como a gente vai ver, a gente enfrenta tentações aqui na Terra porque nós criamos e permitimos que elas ainda nos influenciem. Então, aqui eu não crio, o que a Ana Lúcia cria, eu permito que ela me tente aquela tentação, tenta me pegar. Né? Então, está tudo nas nossas mãozinhas, graças a Deus, porque a gente vai ver que quando a gente enfrenta as tentações, a gente está amadurecendo, tomando o controle do nosso próprio eu, expelindo as nossas fraquezas e ignorâncias, porque nós ainda somos espíritos fracos, nossa tentação perto de um fraco, prato cheio, ou ignorante. Então, próximo, por favor, Fran. Então, gente, no livro Desperte, Seja Feliz, no capítulo 5, o título é exatamente esse, Enfrentando Tentações. De quem é esse livro? Bom, da nossa querida Joana de Ângeles, um espírito, e o médium é o Divaldo Pereira Franco, o qual a gente tem a alegria de conhecer desde criança, né? Então, essa primeira versão é de 2013, tá? Próximo, por favor. Então, a gente trouxe aqui a foto, uma fotozinha da última encarnação da Joana de Ângeles. Para quem não conhece esse espírito, né, de uma profundidade nos seus textos, né, tem toda uma série psicológica de N livros psicografado pelo Divaldo, ditado por esse espírito, né,
Então, a gente trouxe aqui rapidamente, né, a última encarnação da Joana de Ângeles, século XVIII, XIX. Ela foi uma freira, chamava Joana Angélica de Jesus, se tornou uma mártir da independência do Brasil. Quem quiser, gente, a internet tem todo aí os detalhes, tá? Desse pequeno resumo que a gente trouxe. Na penúltima existência dela, antes dessa última aqui no Brasil, no século XVII, ela também foi uma freira e a maior poetisa, considerada a maior poetisa da língua hispânica. Tá? Ela viveu na época do São Francisco de Assis, no século XIII, tá? Conforme ela mesma se apresentou para o Divaldo quando ele estava fazendo palestra, porque eu não sei se vocês sabem, mas Divaldo percorreu o mundo todo, tá? Das menores cidades, que era a minha, na década de 60, 70, ele já frequentava a nossa cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, Campos Goytacazes, né? Até, assim, Suíça e etc., né? Então, ele realmente fez um trabalho muito grande. Aí, no próximo slide, a gente já vai ver o Divaldo, né? Achei linda essa homenagem que fizeram esse ano. Divaldo fez 97 anos, né? Vale lembrar que ele ele é um grande amigo e parceiro de Chico Xavier, tá? Sempre trabalharam unidos. Cansei de rir em palestras do Divaldo, que ele contava, né, as peripécias dele junto a Chico, porque Chico, quem conheceu o Chico, também tivemos a oportunidade de conhecer o Chico já na infância e depois na fase adulta. O Chico, ele parecia uma criança, né? Era um mineirinho, sabe? Até meio infantil em certos aspectos, mas de uma maturidade espiritual enorme. O Chico, gente, é a prova viva de que para você ser do bem e se espiritualizar, se tornar um ser cada vez melhor, uma luz, você não precisa ser sisudo, circunspecto, todo sério, né? Então, era essa leveza. E o Divaldo interagia muito com o Chico. E Divaldo, né, na fase adulta dele, assim, que ele realmente começou a ser conhecido, acho que quando ele tinha uns 50, a diferença minha para eles são 30. Quando ele tinha por isso, a gente também via isso no Divaldo. O Divaldo estava sempre sorrindo, animado, né? Depois a idade vem, aí a pessoa realmente já tem que se controlar um pouco mais, muito medicamento, etc. Então, gente, o Divaldo tem 77 anos de trabalho na doutrina espírita. Não sei se vocês sabem, ele foi considerado doente mental, internado pela própria família. E aí, tudo isso era mediunidade. Graças a Deus, a família dele conseguiu rever isso aí e mudar a rota. E abraçaram a doutrina espírita junto com ele. Também, não sei se todos sabem, ele tem um trabalho, quem gosta de pedagogia, de educação, um trabalho lindíssimo nos arredores ali na Grande Salvador, né, nos arredores de Salvador, com crianças, um modelo fantástico de trabalho com crianças, né, colocadas para doação, tá? Adoção. Esse trabalho já existe há muitos e muitos. Eu acho que desde que eu vi Divaldo falar a primeira vez, que isso deve ter sido lá no fim da década de 60, meada da década de 60. Né? Então, o trabalho também muito antigo, tá? Vale a pena dar uma olhada, ouvir o Divaldo Pereira Franco falando. Não, ele não tem receio de enfrentar os temas atuais, os temas mais antigos, os mais na mídia. Né? É uma figura, é uma pessoa, é um espírito fantástico. Até anima, gente, esse sorriso aqui, gente, 97 anos. Até me animou. Vamos lá. Então, gente, tudo em cima desse texto da Joana de Ângeles com a psicografia de Divaldo. O que são as tentações? Ela coloca lá, tá? Quando você é perseguido, está sendo perseguido, qual é seu primeiro impulso frente às tentações? Também perseguir, também agredir. Então, isso daqui é uma tentação. Quando você é perseguido, o fato de te perseguir é uma tentação. Para quê?
para você ver se você também vai revidar na mesma moeda ou não. Quando você é acusado de alguma coisa, né? O impulso ainda primitivo, vou revidar, né? Porque eu estou sendo acusado, então também vou pegar os podres, os sujos, vou colocar. E redes sociais, então, é uma beleza, né? Isso é uma tentação. Quando eu sou acusado, aquilo é um teste, é uma tentação para ver como é que eu vou reagir. Quando eu sou incompreendido, olha, gente, a incompreensão é uma tentação. Ou seja, gente, vivemos no mundo das tentações, né? E aí, o que eu faço quando eu sou incompreendida? Eu começo a querer fazer da mesma forma. Ai, já fui tão incompreendida, agora eu também não vou mais compreender ninguém. Só eu sempre, que sou a boba, que sou o bobo, que sou a tola, que sou o tolo, que compreendo todo mundo, e ninguém me compreende. Isso é uma tentação. Quando a gente está, ou foi, ou é abandonado, a gente sente muita mágoa nesses casos, e geralmente o que a gente quer fazer? Se vingar. Nem que seja lá já, daqui a 10, 20, 30 anos. A gente fica esperando, né? Como diz em inglês, payback, na mesma moeda. Quando a gente é difamado, tá? Quando a gente é difamado, primeiro, eu estou pensando aqui nas redes sociais, né? Eu não os tenho, mas eu vejo, né, no YouTube o que rola por aí, né? Pelo mundo afora, né? Quando a gente é difamado, primeira coisa cultural ainda primitiva, salvo exceções, tá, gente? Nem todos são assim, tá? Mas a grande massa ainda na Terra é assim, né? A primeira coisa que a gente quer é desmoralizar aquele que nos difamou, para mostrar o seguinte: que moral ele tem para falar isso de mim? Aí você já começa a puxar da manga, do bolso, da bolsa, tudo que você tem para disparar contra aquela pessoa. Para quê? Porque você, desmoralizando ela, o que ela falou para difamar de você, perde. Nulidade. É o que acontece na justiça, não é assim? Na justiça dizem, eu roubei a pomada Valda. Tá, aí o que eu faço? Vou lá buscar provas, né, de que eu não roubei, que quem está me acusando não tem moral para isso. E é a mesma coisa quando nos difamam aí no dia a dia, né? Seja familiar, seja cônjuge, parceiro, parceira, né? Seja na sociedade em geral, família, né? Próximo, vamos continuar aqui o que são as tentações que a Joana de Ângeles traz para a gente. Quando a gente está enfermo e a gente quer desanimar, e aqui a gente chamou a atenção, gente, que enfermidade não é só a enfermidade do corpo físico, também tem as enfermidades, em números hoje, alarmantes, como a Sandra colocou aqui, né? Alarmante, nós estamos vivendo momentos muito difíceis, e nós já sabíamos disso há mais de 2000 anos, porque Jesus disse, nos finais do tempo haverá pranto, choro e ranger de dentes, e são chegados os tempos, a gente está vendo isso claramente, a doutrina, o próprio Divaldo, né, já falava isso desde a minha infância, eu sempre conto isso aqui, né, que ele falava, no carnaval, ele ia na minha cidade, a gente só podia ir para o bailinho, para a matinê do clube, depois de ir lá ouvir Divaldo, senão minha mãe não deixava ir na matinê lá, e eu não ia perder o carnaval de jeito nenhum. Então, eu ia, né, meus irmãos, e na época o Divaldo já falava isso, que o doutor Bezerra dizia que, né, meio que assim, a gente até espírita brinca com essa expressão, tá, gente? Uma expressão que a gente brinca, tá? As portas do umbral se abririam. Ou seja, espíritos umbralinos, ainda muito presos às trevas, né? À fraqueza e à ignorância, que a gente não usa esse termo mal. Ninguém é mal. É fraco ou ignorante, ou fraco e ignorante. Ou é as duas coisas, ou uma ou outra. Senão não vai cometer um erro, né? Então, que esses espíritos ainda muito empedernidos, né, na fraqueza e na ignorância, voltariam a reencarnar na Terra, para que a Terra, então, pudesse, os que aqui tivessem uma condição um pouquinho melhor, não adianta a gente
é colocar salto 15, 20, salto agulha, salto alto, um pouquinho melhor, pudéssemos ajudá-los. E não está fácil, né? Ajudá-los, né? Para que eles, mesmo que não venham reencarnar de novo na Terra e deixem o planeta Terra, possam ir em condições melhores, tenham uma última oportunidade nesse planeta, né? Então, gente, esse enfermo é também a enfermidade emocional, psicológica, que é hoje a maior pandemia do nosso planeta, né? Inclusive, a sensação de tempo mudou, né? Isso uma hora vai ter que ser resolvido aí com a física, porque mudou, não é mais o tempo que o relógio mede, o tempo mental nosso. Tudo isso está nos sobrecarregando, né? Mas essa enfermidade também inclui o álcool, as drogas, o desequilíbrio alimentar, sexual, o cigarro, tudo isso são enfermidades. Por que é enfermidade? Porque eu estou buscando coisas que só me detonam, não agregam. Gente, nós não estamos falando aqui que ninguém pode comer, tá? Pode, né? Mas a gente está falando de desequilíbrio, né? Na questão sexual. Agora, o cigarro a gente já sabe, química, né? As drogas, o álcool, já sabe que compromete o nosso corpo físico e não resolve as nossas questões. Não resolve. Não tem farinha de pirlim-pim-pim para tocar, vou tocar a Conceição e resolver todos os problemas dela. Não, os problemas da Conceição, a solução está dentro da Conceição, né? Então, essas são, por exemplo, está aturdido, né? Quando você está aturdido, não sabe que caminho seguir, você se sente sozinho, né? Não vem ajuda, meu Deus, eu rezo todo dia para Maria, às 18 horas, eu boto lá meu relógio. Aqui na casa da festa a gente faz isso, tá? A gente faz nós. 6 horas o relógio toca, nem que a gente não possa orar, gente. E Maria? Aí a gente só falar em Maria, eu acho que a gente já sintoniza com essa falange de Maria Santíssima. Quem não faz, aconselho. Bota lá no celular para despertar. Todo dia, às 18 horas. Você não tem que ter mais. Eu não assunto. E Maria? Não faço nada, só fico no E Maria, porque eu estou fazendo outras coisas. Mas só de fazer isso, eu já mentalizo Maria e provavelmente já pego carona na falange de Maria Santíssima, né? Então, quando a gente está aturdido, não sabe que caminho seguir na vida, a gente fala, meu Deus, mas todo dia meu relógio desperta às 18 para Maria. Eu vou na casa da prece toda semana, eu oro, eu faço, eu tento. E entro na campanha da mansão, esperança lá dos idosos, né? E continuo aturdido, eu não sei que caminho seguir. Gente, isso acontece com todos nós, gente. Todos nós. Não é privilégio de um de outro passar por um perrengue, por uma tentação dessa. É uma tentação. Está testando a minha fé, está testando o meu bom ânimo, a minha coragem, né? E o que geralmente acontece? Eu me torno amargo. Eu falo assim, meu Deus, todos me deixaram, né? E o que acontece? Os bons espíritos se afastam. Ih, caiu na tentação, está perdida. Caiu na tentação. Deixa ela se acalmar, se equilibrar e a gente volta. Então, nem os bons espíritos nessa hora conseguem ajudar a gente, né? Que a gente está se deixando cair naquela tentação, ser dragado pelas dificuldades que deixou a gente aturdido. Gente, isso acontece com todos nós. Ontem mesmo eu estava numa situação dessa. E hoje amei o tema. Falei, é para mim. Eu nunca falo aqui que o tema é para mim, porque eu acho que é para todo mundo. Mas hoje eu falei, esse é para mim, né? Quando a gente se sente traído, qual é a primeira coisa? Também quer na mesma moeda. Esbordoado, sim, nossa, que palavra, né? É espancado pela indiferença. Aí a gente cai nessa tentação e fica com aquele rancor, né? Porque nos trataram com indiferença. Isso é uma tentação que eu estou caindo. Está sendo criado uma situação e eu me deixei levar. Apontado, quando eu sou apontado pela ironia e pelo descrédito. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Para mim, então, isso aqui me machuca muito. Porque eu acho que realmente eu já fiz... Acho não, né?
muita coisa para ser desacreditada em outras encarnações, mas quando a pessoa fala, eu não acredito em você, nossa, eu fico, né? Eu fico assim, meu Deus! Aí eu quero, meu mundo caiu, né? Tem música lá de Fossa da Maísa, né? Dos anos 70. Meu mundo caiu, né? Aí eu quero sucumbir, né? Mas eu estou me deixando o quê? Uma tentação, para que eu sucumba. Então a gente vê que tentação não é só uma coisa bonita que eu quero comprar e não tem dinheiro, um carro lindo que o outro tem que eu quero ter igual e não vou poder ter, a comida, ou a questão da dependência química e etc. Não é só isso, gente. A tentação são as dificuldades de viver aonde? Nesse planeta. Maravilhoso, né? Mas ainda de provas e expiações. É o preço a se pagar para ainda se deixar cair nas tentações. A hora que a gente parar, a gente pode, ó. Né? Próximo. Então, a Joana de Ângeles diz, diante das tentações. Bom, ela diz que diante das tentações, você descobre o quão frágil ou não você é. Porque você sucumbiu, caiu naquela tentação ou não. Então, gente, as tentações passam a ser um teste. Por isso a Terra é planeta de provas e expiações. O que são provas? São testes. Não é só a prova do câncer, a prova da separação familiar, as coisas... É no dia a dia, porque esse é o tom do nosso planeta. Essa é a vibe do nosso planeta. Ai, mas por que Deus fez isso? Ai, Deus não, nós fazemos. A hora que a gente não quiser mais, o planeta muda. Sai provas e expiações. Então, ela diz, descobre-te frágil, como realmente a gente é. A tentação, ela nos desnuda e adquire com elas as forças para seres resistentes contra o mal, ainda existente em ti mesmo. Ali você vai ser testado para ver, e aí, cai na tentação ou não cai? Reage da mesma forma ou não reage? Né? Cada vitória nessa área será conquista para mais valioso tentando. Claro, para quê? Para que você vá mudando de nível. Que nível, Conceição? Espiritual, emocional, psicológico, íntimo. O mundo pode estar caindo e você está bem dentro do possível, né? Com o mínimo de equilíbrio. Mesmo Jesus, o sábio por excelência, foi tentado. Não foi tentado? Jesus disse, afasta de mim. Jesus foi tentado até o último instante, quando Barrabás, né, pergunta, pede para ele... Ele falou, eles o dizem, não eu. Foi tentado ali, ele podia ter, desculpa a expressão, picado a mula, caído fora da cruz, ali, naquela conversa. E não, deixou na mão de quem o acusou e deixou na mão do juiz ali. Tá certo? Que era o Pôncio Pilatos. Por quê? Porque ele não caiu na tentação. Ele foi tentado diversas vezes. Isso lembra a história, que a gente já contou aqui algumas vezes, do Chico Xavier, doando sopa naquela filhinha, já lá em Uberaba, não mais em Pedro Leopoldo, né? E os colegas do grupo espíritas, um vira para o outro e diz, agora eu pego o Chico no erro. Pessoal doido para dar uma detonada, né? Olha a tentação. Agora a gente pega ele, né? Aí um deles vira para o Chico, Chico, vem cá, tá vendo a dona fulana? Que a senhorinha já era conhecida da galera da sopa que rolava lá sábado de manhã. Tá vendo aquela senhora? Chico, olha, é a segunda vez que ela entra na fila pedindo sopa. Chico, aí disse que Chico parou. Eu sou, claro, também recebeu uma boa intuição dos bons espíritos, porque ele fazia por onde para ter esse suporte ali, como todos nós também temos e podemos usar. Virou e falou assim, meu Deus, que bacana, que teste de humildade dela.
olhe de paciência, enfrentou a fila uma vez, e aí vai e enfrenta de novo. Nossa, meu Deus! Pronto, acabou com os caras. Ou seja, o que foi isso? Tentação. Para quê? Para, tipo, detonar a senhora. Dizer, ai, que absurdo, meu Deus, não sabe? Só pode uma vez, ela pegando sopa. Tipo, ela estava ali, né? Ensinando-nos que se a tentação é fenômeno humano, a tentação é fenômeno humano. Quem fabrica a tentação? Os seres humanos. Quem são os seres humanos? Nós, encarnados e desencarnados. Seres inteligentes da criação divina. A resistência contra o mal é conquista divina. Então, se a tentação é fenômeno que a gente gera, a nossa sociedade, que é cada um de nós, resistir à tentação, gente, é conquista divina. É conquista poderosa, gente. Para quê? Para diminuir a nossa ignorância e a nossa fraqueza, né? As tentações são as pedras da estrada, criando impedimentos à movimentação dos viajantes em progresso. Então, a gente está toda animada. Não, agora, tudo bem, eu estou mudando, eu estou melhorando cada vez mais. Aí, de repente, o pedregulho cai assim, do nada. Do nada, entre aspas, provas e expiações. Também estou espiando, né? Ou seja, estou aqui porque já pisei na bola em outras existências. Aí vem aquela situação que é uma grande pedra, que me impede, eu quero fazer algo, cara, a vida não deixa. Ela dá um nó, e aí vem as tentações, como foi colocado ali por Joana de Ângeles, e eu fico empacado, né? São os espinhos cravados nas carnes do coração, ferindo a cada contração muscular. Então, como as tentações, ele está mostrando aqui, né, João, são fortes, né? Aqui na Terra, a gente está cercado, porque nós todos ainda somos espíritos, fracos e ignorantes. Então, a gente fabrica tentação, inventa tentação que é do outro, você pega para você. Próximo, por favor. Bom, agora, se eu resisto às tentações, gente, esse é o texto da Joana de Ângeles, tá? A gente pegou o texto aqui dela, essa parte, e colocou lá para dizer quais eram as tentações que ela estava colocando. Aqui é o texto dela, ipsiliteris, tá? Copiadinho, direitinho, tá? Então, se a gente resiste às tentações, tá? Eu fui perseguida, estive a ponto de também agredir, mas eu não agredi. Eu estive a ponto de agredir, mas eu segurei o tranco e não agredi. Se eu resisto à tentação de ser acusada, eu experimento o desejo de ir lá e revidar, mas eu não revido. Ah, Conceição, mas você não revidou, mas você estava com vontade de revidar. Gente, um degrau de cada vez. Eu já não revidar, já é maravilhoso. Aí depois eu vou trabalhando esse desejo de revidar e ele vai se diluindo até que eu me limpe desse desejo, né? Quando eu sou incompreendida, eu quis reagir com a mesma expressão. Eu quis, mas eu não fiz. Ou seja, esse querer também eu vou trabalhando à medida que a vida vai avançando. Não adianta querer fazer mágica. Nem todos nós somos a Maria de Magdala, a Maria de Madalena, aquela que Jesus falou, né? Vai, não voltes a pecar, né? Que estava sendo apedrejada, adúltera, etc. Nem todo mundo é igual a ela, que deu aquela virada, aquela flipada impressionante numa mesma encarnação. E nem Paulo de Tarso, nem todo mundo é um Paulo de Tarso, né? Galera que dá uma virada assim fantástica numa única encarnação. Realmente, bom, não é para mim ainda, né? Se é para um de vocês, acho maravilhoso. Quando a gente é abandonada, a gente sente a mágoa, que te sugeria de esforço imediato. Quer dizer, eu sinto a mágoa, mas eu não reajo naquela proporção com rancor daqueles que me abandonaram, né? Eu sinto, doeu. Ou vocês acham que não dói?
Dói, gente. Dói. Dói em todos nós. Nós somos seres humanos, né? Ah, mas Chico não sentia. Sentia, gente. Vocês acham que ele era bobo porque ele não notou que o pessoal que trabalhava com ele dentro da própria casa queria pegar ele pelo pé? Claro que ele notou, gente. Jesus não notou quando estavam tentando, notou, tanto que ele falou para a tentação se afastar dele. Nota, a gente sente, né? Só que a gente ainda sente a mágoa. Jesus, Chico não sentia essa mágoa que a gente sente. Jesus era, o Chico pode ter sentido um pouquinho, né? Porque ele não é do nível de Jesus. Jesus já é o Espírito perfeito. Nós ainda não somos, um dia seremos. Quando difamado, viste a oportunidade de investir contra os teus detratores, desmoralizando. Ou seja, eu vislumbrei. Cheguei até a pensar assim, maquiavelicamente. Ah, mas me difamou, peraí. Quem é ele? Ele não tem moral. E você começa a puxar aqui do bolso da memória, para ver se acha alguma coisa. Ah, eu vou tentar ele também. Peraí. Mas, gente, eu vislumbrei. Mas eu não executei. Nossa, eu já estou resistindo à tentação assim, caramba. E, Conceição, mas você viu a oportunidade? Sim. Aí depois eu trabalho isso, estou trabalhando, até depurar. Próximo. Isso. Inferno. Quase vencido pelo desânimo. Quase vencido, mas não me deixei abater. Mesmo enfermidade do corpo físico, emocional, sentimental, ou qualquer outro tipo de enfermidade, né? Não vou me deixar ser vencido pelo desânimo. Ah, mas o médico já disse que eu não tenho mais jeito, vou desencarnar. Vamos desencarnar de cabeça erguida, né? Lutamos tanto na vida, vamos de cabeça erguida, né? Se for no caso, por exemplo, da dependência química, aí vale aquele sambinha, reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Ah, eu quero deixar o álcool, a comida em excesso, alguma coisa desses excessos que se comete ainda na Terra, né, gente? Tenta uma vez, deu ruim, tenta de novo, deu ruim, tenta de novo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Basta ver as encostas dos oceanos, né? Aquela rocha super dura, a água bate, que vai provocando ali, desgastando a rocha. Então, vale o sambinha, reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Aturdido, experimenta o vinagre da amargura. Experimenta o vinagre da amargura. Você pode até ficar amargurado, mas você já não revida. Traído, percebeste que a solução seriam as acusações ácidas. Ou seja, você percebeu que, como te traíram, o ideal é que você partisse com acusações pesadas contra aqueles que te traíram. Você só percebe, você não revida. Espancado pela indiferença, você queria devolvê-la com erro. Queria, mas não o devolveu com rancor. É diferente. Apontado pela ironia e descrédito, por pouco não sucumbiste ao quebrado. Ou seja, por pouco quase que você cai, quando partem para ironia e descrédito em relação a você. Mas você não cai. Esse tempo verbal muda tudo, né? Próximo. Nossa, o tempo. Isso. Bom, vencendo, então, as tentações do mundo e dentro de nós. Então, ela continua, a Joana de Ângeles, fazendo essas colocações, né? Dessa questão de que nós temos que vencer essas tentações. Todos podemos vencer as tentações. Aí ela diz, felizmente, as tentações não te deixaram piorar o quadro das provações eventuais. Ou seja, quando eu resisto, não piora a minha situação, não piora a minha vida, porque não vai agregar nada útil para a minha existência, para a minha vida. Acredite você em reencarnação, imortalidade da alma ou não. Não vai resolver. Pelo contrário, só vai piorar a minha situação. Nada acontece, porém, que não seja
para melhor. Nada acontece que não seja para melhor quando se sabe retirar o bom proveito da situação. Então, a Joana de hoje está colocando aqui, galera, mesmo nas piores situações, vamos tentar tirar proveito, nem que seja tentar mostrar para nós mesmos que nós já somos capazes de agir diferente, de pensar diferente. Então, toda situação, pior que seja, vai ter proveito. Mesmo aquela... mas você não sabe. Olha, Deus me deu uma encarnação, você é só problema. Nananina, não. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec coloca lá que os espíritos ditam lá, então ele colocou que a grande maioria das dificuldades que a gente passa encarnado na Terra não é devido a problemas de outras existências. Não foi Papai do Céu que botou aquele saquinho atrás de você de problemas quando você reencarna. A maioria é criada por nós nessa própria encarnação. Então, de novo, não adianta terceirizar nem para Deus, porque nós, o negócio é difícil e já vai metendo pé na jaca com as tentações, né? E ninguém cresce moral e espiritualmente sem a presença da tentação. Caramba! Mas Madre Teresa rapidamente se livrou e alçou voo, né? Dizem até ser a Madre Teresa de Calcutá, né? A última encarnação dela. Madre Teresa de 2 vezes. Não, é Maria de Madalena. Para mim é tão certo que é a mesma, para mim, né, gente? Eu estou dizendo que é, para mim, né? Que a Maria de Magdala, se for livre de pecado, né? Tira a primeira pedra, ele vai, não volta a pecar. Né, seria a Madre Teresa de Calcutá a encarnação dela, né? Se diz no movimento espírita, não temos prova. Né? Então, para mim, já está tão certo que é a mesma que eu já falo, Madre Teresa lá desde a época de Jesus. Né? Então, ela foi assim, muito rápido que ela fez isso, né? Ela era tentada ali, uma mulher linda, a gente vê ali a questão sexual em torno dela, né? E ela cresceu moralmente espiritual. Como que você sabe que ela cresceu, Conceição? Uai, a primeira pessoa a ver Jesus depois que ele desencarna. Ele se materializa e aparece para quem? Para ela. E pede para ela ir lá e avisar os apóstolos. Lembra? E Santo Tomé diz, não acredito, só acredito vendo. Porque também, vou acreditar nela, imagina. Por que não apareceu para nós, que somos apóstolos? Ali, gente, até nisso, Jesus está dando aula para a gente, né? Mostrando, provando a virada de chave que ela deu frente às tentações. Próximo. Infelizmente, nós ainda precisamos dessas dificuldades da tentação, porque a gente mesmo cria elas. Bom, aí nós temos a questão de vencer as tentações do mundo e as tentações dentro de nós, né? A gente deve enfrentar as tentações, gente, com firmeza, com heroísmo, com vigor. É uma luta diária. E Conceição falando na Casa da Prece, hoje eu vou testar. Pode não rolar, gente. Pode levar 10 anos. Cada um sabe do seu, cada um. Mas vamos continuar tentando. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, as tentações do mundo e dentro de nós, elas ajudam a gente a vencer as nossas limitações, o nosso egoísmo, porque, nossa Senhora, só nós somos sofredores, não fazemos ninguém sofrer, já reparou? Sempre é o vizinho, é o primo, é o síndico, já repararam? A gente nunca, é sempre o outro. Mas minha tia, você nunca, gente, é assim, nossa, nós somos, né? A arrogância, a presunção orgulhosa. Bom, se a gente vence as tentações, elas passam a ser para a gente meros testes, meras provas. E quando Deus vê que a gente já está bem, já passou, essas tentações vão deixando de nos encontrar, porque a gente vai combatendo elas dentro de nós, as que a gente cria, e é o que o mundo cria, porque eu crio, quem convive comigo vê que eu criei aquilo, e aquilo também pode passar a tentar o outro,
né? Então, eu crio, outros criam, então tem as minhas próprias tentações que eu crio, aliada a tentações que os outros criam, que eu estou chamando de criação do mundo, né? Então, quando eu venço isso, quando eu passo por isso, aquilo serviu para quê? Para me testar, para ver como é que eu estou. Então, de vez em quando, vem uma tentaçãozinha, já repararam? Que nem é nossa. Esse chega às nossas, mas vem a que os outros criam. E aquilo está nos testando. Paciência, compreensão, e outras coisas do dia de hoje, né? Se a gente vence, ela passa a ser estímulo à vitória, gente. É um estímulo para a minha mudança, que a gente está chamando aqui de reforma, transformação íntima, para ser uma pessoa melhor. É um aguilhão, agulha, que me empurra para frente, porque eu tenho que resolver. Ou eu continuo acolhendo as tentações, ou eu resisto heroicamente, estoicamente, né? Essas tentações. Próximo. Bom, como que a gente vai extinguir as tentações do mundo? Não são aquelas que eu fabrico, porque tem as tentações que eu fabrico, porque a mente humana é um mundo maravilhoso, mas a gente mete os pés pela mão no nosso mundo íntimo, né? Bom, tentações, aí a gente colocou aqui, gente, as tentações no mundo só existem porque nós que vivemos no mundo permitimos. A hora que a gente não permitir que elas não nos abalarem mais, não deixa de existir. Mas nós ainda as cultivamos. Então, né? Então, quando a gente não quiser mais que ela exista, ela vai se extinguir ao pouco. Conceição, mas nossa, quantos milhões de pessoas vivem no planeta, aí nasce, e reencarna, e desencarna, reencarna, mas de grão em grão, a galinha enxuta. Vamos um por um, vou fazer a minha parte. Mas ninguém na minha família. A minha parte. Eu vim sozinha, eu vou voltar sozinha para o mundo ao qual eu pertenço, que é o mundo dos espíritos. E eu, quando fui criado por Deus, eu não fui criado em grupo. Eu fui criado individualmente, cada um de nós. Então, a gente não tem que olhar o outro, né? Não daremos mais importância, destaque a esse tipo de coisa. A pessoa fala, entra aqui, sai ali, não alimenta. Não alimenta a tentação para cima do outro. A gente, não, é isso mesmo. O quê? Não acreditaram no que você falou? Que absurdo. Não, gente, baixa a bola. Fala, não, tudo bem, sabe? Vai tirando a pessoa daquilo ali e não deixa também aquela tentação de tocar. Porque você joga fósforo para o outro e você também está entrando, caindo na tentação, junto com a pessoa que te trouxe problema, né? Aí elas vão deixar de existir. Agora, extinção das tentações dentro de nós. Essa, próxima, por favor, Fran. Dentro de nós. A tentação é só externa, gente. Nós somos adultos, né? Até para as crianças da evangelização, dependendo da faixa etária, a gente já vai explicando que não é coisa, claro que a gente usa outros termos, vai usar tentação, né? Mas a gente sabe que elas existem dentro de nós, por quê? Porque a gente dá comidinha, dá aguinha, rega, todo dia. Né? Aí, quando está frio, a gente arrisca o fósforo para a coisa pegar fogo. Né? Todos nós. Mesmo. Então, gente, quando a gente optar por nos reformarmos, sabe quando você reforma uma casa, um barco, reforma a cadeira? Nós temos que nos reformar, nos modificar. Reformar, geralmente, é para melhor. Ninguém reforma a casa para pior. Então, isso a gente chama de reforma íntima. Como disse o titio Sócrates na Grécia, 300 anos antes de Cristo, mais ou menos. Né? Conhece-te a ti mesmo, começa a se observar, olha as tentações que você cria para afetar o outro para você e alimenta dentro de você. Olha as tentações que o outro cria para jogar para cima de você também, de pegar ali e ficar todo mundo ali na tentação. E vamos, então, tentar tirar, o que a doutrina fala muito, né? O homem velho que ainda insiste em habitar dentro de nós. Que homem velho é esse?
É a parte que a gente cultiva em nós que nos faz ainda infeliz, como a humanidade tem sido. Basta pegar o livro de história e olhar o passado. Como virar isso daí? E a chave está nas nossas mãos, né? A partir disso, gente, a gente não vai mais alimentar, não vai dar mais comidinha, aguinha e foguinho, calorzinho, gostosinho para as tentações dentro de nós, né? Elas vão deixar de existir dentro de nós. Aí, como ela deixou de existir dentro de mim, eu não vou insuflar, levar as minhas tentações para insuflar o resto do mundo, para insuflar a Ana Lúcia, a Márcia. Não vou a Silvia, não vou mais. Aí a gente vai acabando com essa fase da Terra, de espíritos do nosso nível. A gente vai caminhar para frente, para um outro nível. Próximo, Fran. Aí, para a gente terminar, esse texto aqui é da Joana de Ângeles também, do livro. Esse livro tem para download for free, de graça, na internet. Livro maravilhoso, tá? Eu, assim, particularmente acho que a Joana de Ângeles é uma literatura para você ler de gole em gole, não é aquele tipo de livro que você pega assim, acabei, em um dia. Não é, né? Porque cada frase ali tem muita informação. Então, é um livro para a gente lendo aos poucos e meditando, pensando, né? Então, ela diz, quando lhe surgem as dificuldades naturais, também se apresentam as reclamações injustificáveis. Recordar-se de Jesus é a maneira eficaz para superar o desânimo e a rebeldia. Deixa que o seu psiquismo te vitalize, te aumentando o interesse pela luta, te fortalecendo em todos os momentos. Sintonizado com Jesus, superarás os problemas perturbadores e as dificuldades desafiadoras. Nossa, desafio é o nome atual da Terra, né? Estamos vivendo desafio a cada segundo, até pela questão da comunicação, né? As informações chegarem a gente em tempo real, de todas as partes do planeta. Nunca te facultes duvidar do auxílio de Deus. Nunca, gente. Eu sei que tem hora que a gente olha, eu particularmente tem hora que falo, olha, não quero falar com intermediário, quero falar direto com meu pai. Porque vocês sabem que gente baixinha geralmente são pessoas abusadas. E às vezes eu sou abusada. Às vezes a situação está tão brava que eu falo, não vou falar com o Eurípides, que é patrono da casa, não vou falar com a dona Ivone, doutor Hermos, mentor, Maria, não vou falar, nem Jesus. Agora eu quero falar direto com Deus. Eu ainda olho para o alto, né? Como se Deus estivesse mesmo no alto. Deus tem tudo, né, gente? Não é alto. Aliás, se você pega planeta Terra, sistema solar, não existe alto e baixo, lado direito e lado esquerdo, né? Então, porque tem horas que a gente duvida. Pô, Deus me esqueceu aqui, botou ali, ó. Aí, graças a Deus, rapidamente, acho que os bons espíritos que têm piedade de mim vêm em grupo e falam, minha filha, realinha. Acorda, wake up, little Suzy. Acorda, Suzy. Né? Todavia, acalma-te e eleva-te mediante a oração. A oração é a nossa comunicação direta com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, anjos guardiões, com os bons mentores amigos, o nome que você dê não importa, mas é a nossa comunicação, acima de tudo, com Deus. Todavia, calma-te e eleva-te mediante a oração, evitando reclamações, porque quando você reclama, o que você está espalhando? Tentação para quem está te ouvindo, porque vai ter gente que vai comprar a tua reclamação, aí não é só mais você. Olha a nossa responsabilidade. Agora, nós somos semeadores de tentações, muito triste, né? Eu estou até indo aqui, né? Eu nunca parei para pensar nisso, né? E agindo serenamente. Meu Deus, como é difícil ainda, né, gente? Haja oração,
Nossa, a gente aluga Jesus, Maria, esses bons espíritos, Ho'oponopono, né? Fala doinho, fica assim, doinho, para ver se acalma, se pacifica, né? Toma um chazinho, não é fácil, né? Enche a boca da água também, como falava o Chico, né? Quando ele ia falar algo que não era legal, ele enchia a boca d'água, porque com a boca d'água, ele enchia d'água, ele não podia falar. Eu, às vezes, lembro e faço, né? Porquanto toda conquista é resultado de quê? Do esforço e do trabalho bem encaminhado. Então, não vamos atirar para todos os lados. Nós estamos perdendo energia, nós estamos perdendo tempo. Vamos focar no que importa e vamos passo a passo. Mas vamos, sabendo aonde a gente quer chegar, direcionar nossos esforços, nossas energias mentais, físicas, emocionais. Reclamação é perda de tempo. Então, a gente está vendo como ela está vinculando reclamação com tentação. Porque através da reclamação, você espalha a tentação. Você cultiva e você ainda espalha. Claro, gente, não estamos falando reclamação frente a leis, a organização social da Terra, não é isso, né? Tem que buscar os nossos direitos, mas reclamações que não vão agregar, pelo contrário, vai destruir, a gente dispara, uma metralhadora, né? Causando o quê? Desequilíbrio no outro, porque eu estou levando tentação para o outro, além de mim, não satisfeito, ainda espalho, né? Abre-te ao bem e tem paciência. Então, gente, vamos trabalhar com paciência e vamos aproveitar enquanto a gente está encarnado, até estar no momento de tentação ápice. Vamos segurar o tranco, não está fácil, um apoiando do outro, né? Por isso a gente vem aqui, por isso tem a turma do virtual, a gente está sempre se apoiando no outro, ouvindo, lendo, buscando, em contato com essa equipe espiritual maravilhosa que realmente tem nos sustentado a começar a nos abrir para o bem e estão sempre nos convidando a ter paciência. É fácil? Não, mas nós podemos, porque Jesus também disse que nós somos luz. Nós temos a centelha divina dentro de nós, que nós somos simplesmente filhos do Criador de todo esse universo, que a física já vem mostrando, a NASA comprova, está em constante expansão. Esse ser que nos criou está o tempo todo ainda criando. Teve época que achou que o universo era limitado, agora não tem como voltar atrás, realmente está sendo expansão. Então, olha de quem nós somos filhos. Vamos tirar um pouco o pezinho do nosso território tão pequeno, tão ínfimo aqui da Terra. Pega de vez em quando, gente, umas viagens espaciais da NASA. Olha o astronauta lá, tem um monte de imagem. Pega o universo, bota na tua tela de computador, celular, para te lembrar, cara, eu sou filho desse cara, que é Deus. Boa noite, gente.